Capítulo 3. Cristo é o pão da vida e a luz da vida. Já mencionamos como todas as coisas espirituais estão plenamente em Cristo. Ele nos foi dado por Deus para ser todas estas coisas. Este é o ponto mais essencial para uma compreensão profunda na vida espiritual. Pergunto-lhe, sua experiência é mera experiência ou ela é Cristo? Sua justiça é simplesmente justiça ou ela é Cristo? Sua santificação é somente santificação ou ela é Cristo? O de sua redenção é meramente redenção ou ela é Cristo? Frequentemente falamos sobre o caminho, mas será que esse caminho é a pessoa de Cristo? Da mesma forma, podemos falar sobre verdade e vida sem necessariamente falar de Cristo. Em poucas palavras, temos muitas coisas fora de Cristo. Isto constitui um problema espiritual formidável para os filhos de Deus. Podemos confessar com a boca que Cristo é o centro de todas as coisas. Entretanto, em nossa vida temos muitas outras questões, além de Cristo. Como se isto pudesse nos ajudar a sermos cristãos. Quão urgentemente precisamos ter nossa mente renovada para, então, entender que já parte de Cristo? Deus não tem intenção de que tenhamos muitas assim chamadas coisas espirituais. De acordo com o arranjo de Deus, existem coisas. Somente que estas coisas são Cristo, pois Cristo é a soma de todas as coisas espirituais. Cristo é a nossa justiça. Ele não nos deu a justiça. Cristo é nossa santificação. Ele não nos garantiu uma coisa chamada poder para nos fazer santos. Cristo é a nossa redenção. Ele não nos ofereceu uma redenção. Cristo é o caminho. Ele não nos abriu um outro caminho no qual andamos. Cristo é a verdade. Ele não nos apresentou alguma verdade para entendermos. Cristo é a vida. Ele não nos concedeu uma coisa chamada vida, irmãos e irmãs. À medida que caminhamos no rumo de Deus, descobriremos mais e mais que de toda a graça de Deus há somente uma graça. De todos os dons de Deus há somente um dom. Aquela graça é Cristo, aquele dom é também Cristo. Louvamos a Deus, dia após dia. Ele está nos mostrando como Cristo é todo inclusivo. Anteriormente, nós pensávamos no Senhor como nosso Salvador. Agora podemos dizer que Ele não é somente nosso Salvador, mas também nossa salvação. Isto é estranho? Não, isto é fato, pois nós progressivamente descobrimos Cristo como sendo a coisa de Deus. Se distinguimos erroneamente entre o que o Senhor Jesus dá e o que Ele é, entre o dom e o doador, sofreremos grandemente na vida espiritual. Pois tal erro nos guardará de tocar a fonte da vida. Em vista disto, desejamos ardentemente ver a Cristo como nossas coisas. Em João 6:35 e 8:12, o Senhor nos diz que Ele é o pão da vida e também a luz da vida. Consideremos cada uma delas separadamente. Cristo é o pão da vida. Eu sou o pão da vida, declarou o Senhor. Ele disse estas palavras às pessoas que o seguiam em Cafarnaum. Estes esperavam que ele os alimentasse com pão. Então o Senhor disse, eu sou o pão da vida. Ele é quem dá o pão da vida, e ele mesmo é aquele pão. O dom e o doador são um, não são separados. Louvo a Deus, pois Cristo é o dom de Deus, bem como ele mesmo é o Senhor quem dá o dom. Qual é o significado do pão na Bíblia? Ele significa satisfação, já que a Escritura usa fome para representar a insatisfação do homem. Para a insatisfação humana ser solucionada, precisa haver pão. Se os filhos de Deus estão aptos a terminar a carreira à frente deles, ou se eles têm a força para ir em frente, depende grandemente de estarem satisfeitos interiormente. Se nos sentimos satisfeitos hoje, teremos força para o dia. Mas se nos sentimos vazios por dentro, como um pneu que furou, não estamos aptos para nos arrastarmos por todo o dia. Não podemos concluir que não há vida, entretanto, nós certamente não temos força. É a satisfação, aquele inexplicável sentimento de satisfação, que nos habilita a prosseguir e terminar a nossa carreira. Vejamos agora qual é o pão para os filhos de Deus. Eu sou o pão da vida.
O Senhor mantém a vida assim como dá vida. Muitos cristãos pensam em alimento em termos de uma hora de oração ou uma hora de leitura da Bíblia. Eles não sabem que a comida deles é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não estamos dizendo que oração ou leitura bíblica é inútil, mas vamos lembrar que o Senhor Jesus disse aqui que Ele é o pão da vida, o que significa que o pão da vida não é outro senão a pessoa do Senhor. Muitas vezes, os filhos de Deus não estão satisfeitos porque eles não conhecem Cristo como o pão da vida. Sempre encontramos pessoas famintas que estão descontentes nas questões espirituais. Estão infelizes com todas as coisas e desde o amanhecer ao escurecer estão obcecadas pela insatisfação. Não temos o desejo de persuadir as pessoas a serem arrogantes ou autossatisfeitas. No entanto, podemos afirmar que o orgulho com autossatisfação é uma coisa, enquanto estar alimentado e se sentir satisfeito é uma outra coisa. Algumas pessoas, tendo sido tratadas por Deus, vivem diante dele em fraqueza e tremor. Elas não têm o mais fraco toque de orgulho, porém, elas tocaram o Senhor, e assim elas estão completamente alimentadas. Elas estão de posse de uma satisfação na presença de Deus, e esta satisfação é sua força. Como então podemos estar completamente alimentados e satisfeitos? Devemos saber que toda satisfação está relacionada com Cristo. Todas as satisfações são encontradas na vida. Cristo é o pão da vida. Sempre que realmente tocamos vida, imediatamente obtemos satisfação. Entretanto, quando pecamos contra a vida, instantaneamente sentimos um apagar. Ilustremos este assunto de obter satisfação com um exemplo concreto. Alguém poderá dizer: tenho trabalhado por muitos anos. Durante este período tenho me mantido muito ocupado. Corro daqui para lá. Tenho estado tão ocupado que agora me sinto um tanto vazio interiormente. Estou muito faminto e estou à procura de um lugar para um reavivamento espiritual. Lendo o capítulo 4 de João, entretanto, encontramos uma discrepância com o que esta pessoa disse. O Senhor Jesus, estando cansado de sua jornada, estava sentado junto ao poço de Jacó. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar comida, indicando que o Senhor devia também estar faminto. Lá ele encontrou uma mulher samaritana. Era da vontade de Deus que ele falasse com ela e a salvasse. Ele fez o que Deus desejava que ele fizesse. Seus discípulos subsequentemente retornaram com a comida e pediram a ele que comesse. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Eles então pensaram que alguém mais tinha trazido comida para ele. Em seguida, lhes disse claramente: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Deste incidente na vida do nosso Senhor, podemos concluir que a obra nos faz cheios, ao invés de vazios e famintos. Na obra espiritual, em todas as vezes que trabalhamos, nos sentimos cheios. Se a fome acompanha toda a obra, alguma coisa deve estar errada. Todas as vezes que, depois do trabalho, sentimos fraqueza similar a um pneu vazio, sabemos que alguma coisa está errada com aquele trabalho. Pois se andamos de acordo com a vontade de Deus e não por nós mesmos, não nos sentiremos esvaziados, mas nos sentiremos fortalecidos. Quão frequentemente nos encarregamos de uma obra, não porque estamos prontos diante do Senhor, mas porque a necessidade externa é muito grande e a persuasão exterior é tão forte. Em tal obra, experimentamos um despedaçamento interior que nos deixará enfraquecidos depois da obra. Isto é porque alguma coisa está errada entre nós e o Senhor. Todos os trabalhos fora de Deus nos tornarão mais famintos. Devemos, portanto, fazer a vontade de Deus para estarmos satisfeitos. Precisamos compreender que nenhum retiro espiritual ou estudo bíblico é nosso alimento. Somente Cristo é. Já que Cristo é nosso alimento, como pode o resultado do descanso em algum retiro para receber alimento ser a resposta para o nosso vazio? Como podemos falar até a exaustão? Então, tentar obter algum novo ensinamento para repor o estoque. Quer estejamos atarefados ou não, é preciso que, todas as vezes que nos levantamos para falar de Cristo,
Estejamos tão cheios de palavras e fortificados interiormente que não só aqueles que nos ouvem são alimentados, mas nós que falamos também somos sustentados. Pois é o Senhor quem trabalha em nós. Tendo tocado o Senhor, não nos sentiremos vazios, mas pelo contrário, nos sentiremos cheios até terminar nosso trabalho. Quão errados estamos se consideramos o descanso ou o ouvir um sermão ou participar em um retiro espiritual como o significado de ser cheio. Obter alimento e nutrimento espiritual é permitir que o Senhor trabalhe em nós, em tudo o que desejamos fazer. O Senhor que habita em nós nos permite tocar sua vida, e somente isto nos faz sentir interiormente cheios. Na experiência espiritual, não é o calmo que pode comer. Pelo contrário, comemos mais quando estamos ativamente ocupados. Comemos quando somos ativamente usados. Se estamos andando na vontade de Deus, quanto mais estivermos ocupados, mais comemos. E por esta razão, não estaremos exaustos ou vazios por trabalhar arduamente. Cremos que muitos irmãos e irmãs podem dar testemunho desta verdade. Suponhamos, por exemplo, que você vá hoje falar com outra pessoa. Você pode falar com grande paixão, mas o Senhor não se move em você. Depois de ter falado por 5 ou 10 minutos, para sua grande surpresa, você começa a sentir que alguma coisa está errada. Logo você deseja mudar a direção da sua conversa, pois compreende que não está apto para ir em frente como antes, com o resultado de se sentir vazio quando finalmente você tem que ir embora. Nada estava errado com suas palavras ou sua atitude. Você tentou o melhor para ajudar aquela pessoa. Ainda assim, estranhamente, você se tornou muito vazio, como se você divagasse. Quando finalmente teve que ir embora, você se sentiu como se tivesse cometido um enorme pecado. Às vezes, você pode talvez ter visto um pequeno sucesso aparente. Você pode até mesmo ter tido o sentimento de que você fez tudo certo. Entretanto, quando estes sentimentos externos passam, você sente um grande vazio e fome. Como é verdade que, quando você se move por você mesmo, e apesar de algum grau de aparente sucesso, você finalmente se sente como um balão furado. Irmãos e irmãs, vocês já se sentiram como se estivessem fora do ar? Se você andar de acordo com seu próprio pensamento, ao invés de seguir o Senhor com temor e tremor, por melhor que possa ser sua intenção, você sempre terminará como alguém fora do ar, não tendo vigor espiritual. Quanto mais você trabalha, menos significativo é para você. Quanto mais você continua, mais vazio você se sente. Em tal situação, você se sentirá ainda pior se for elogiado. Você simplesmente se odeia. Isto demonstra que tal trabalho não é alimento, já que ele não o satisfaz. Aqueles que conhecem o alimento encontram satisfação no Senhor, pois Cristo é o pão da vida. Somente Ele pode satisfazer. Se sua obra não pode tocar Cristo, você se sentirá faminto. Mas se você o tocar, você tocará vida e realidade espiritual. Ocupado ou não, você estará apto a dizer: agradeço e louvo a Deus. Tenho alimento para comer, pois o Senhor é meu pão. Amados, vocês podem ver que a resposta para todos os problemas não está nas coisas externas, tais como onde você vai, ou o que você faz, ou qual mensagem você entrega, ou mesmo quanto tempo você gasta em retiros espirituais. Mas que a solução está em você tocar o Senhor interiormente. Todo que o toca obtém satisfação. Alguns crentes podem dizer: já que o Senhor não me chamou para pregar ou para trabalhar em algum lugar, como posso estar satisfeito? Os pregadores e os obreiros têm as oportunidades de serem alimentados, mas muitas pessoas como eu vão embora famintas. Louvo a Deus, outros não irão embora famintos, tais como estes. Para tais crentes, mesmo que devam realizar um pequeno trabalho, como o de falar com outros por 10 ou 20 minutos, ou conversar com eles em 10 ou 20 sentenças, eles terão descarregado uma carga e se sentirão satisfeitos interiormente se o que eles fizeram é do Senhor e pelo seu poder neles. É o Senhor quem nos dá cargas, e agora a carga está descarregada. Assim os crentes sentirão depois satisfação e plenitude.
Quando tocamos Deus, ficamos satisfeitos e desta maneira obtemos alimento. Por esta razão, não são somente os obreiros que têm a oportunidade especial de se alimentarem, mas qualquer um, tanto quanto eles, tem uma chance para isto. Diariamente temos ocasiões para nos alimentarmos, e por isto, diariamente temos oportunidade de sermos cheios. Cristo é o nosso alimento. Se o tocamos, temos alimento. Vamos mencionar outro, se bem que mais profundo. Exemplo. Muitas vezes fazemos o que pensamos ser bom e espiritual sem conhecer a mente do Senhor. Depois, consequentemente, nos sentimos vazios. Somente quando seguimos o Senhor é que alcançamos satisfação. Certa vez, um irmão notou que outro irmão estava se extraviando. Vezes e vezes, ele sentiu que deveria ressaltar ao irmão com toda clareza que este não era um caminho de edificação, mas de corrupção. Entretanto, desejando ser um cristão manso, decidiu meramente exortar o voluntarioso irmão com um sorriso no rosto e umas poucas palavras amáveis. Surpreendentemente, quando descarregou sua carga neste caso, sentiu-se como se o fundo de um barril tivesse caído. Do ponto de vista humano, pareceu que ele fez bem e com certo êxito. Sua atitude foi mansa e inofensiva. Mas ao invés de ser alimentado, ele se sentiu faminto. Tal condição continuou por 2 ou 3 meses. Ele sabia que alguma coisa estava errada, portanto, pediu ao Senhor que o iluminasse e mostrasse o motivo. Um dia, orou: Senhor, qualquer coisa que queira que eu faça, eu a farei adequadamente. O Senhor ouviu a sua oração e mostrou a ele o que deveria fazer. Pouco tempo depois disto, aquele voluntarioso irmão foi vê-lo, e desta vez ele o repreendeu severamente. Até aqui, como seu temperamento natural era de ser preocupado, ele sempre sofria por dias quando emitia algumas palavras severas. Nesta ocasião, entretanto, por mais severo que ele fosse, mais ele tocava o Senhor. Então, depois de ter emitido esta severa reprovação, ele não precisava, como anteriormente, confessar seu pecado. Pelo contrário, ele pôde louvar ao Senhor. Sentiu-se como se tivesse tido uma refeição completa. Agora, nós não queremos dizer aqui que podemos reprovar as pessoas, casualmente ou descuidadamente. Fazer isto será indubitavelmente errado. O exemplo apresentado serve somente para mostrar que se fizermos uma coisa de acordo com a mente do Senhor, seremos interiormente alimentados e, consequentemente, seremos fortificados. Do incidente citado, descobrimos um fato importante: que o bem que alguém pode fazer não é alimento. Você poderá pensar que tudo irá bem se for mais manso. No entanto, a experiência nos diz que mesmo que você haja mansamente, isto é uma ação do seu homem exterior, e isto não pode ser alimento. Somente quando o Senhor se move em você e você se move de acordo com a sua vontade, você terá alimento. Quando você toca a vida, você adquire alimento. Quando você toca o Senhor, você está satisfeito. Cristo é a luz da vida. O Senhor não disse somente que Ele é o pão da vida. Ele também declarou: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Pão é satisfação, luz é para ver. Satisfação dá força, enquanto ver afeta o andar. Já vimos como Cristo é o pão da vida. Agora veremos como Ele é também a luz da vida. Primeiro de tudo, vamos ressaltar que a luz da vida não é um conhecimento da Bíblia. Todos sabem que os cristãos devem ler suas Bíblias diligentemente. Mas se a lemos como um livro de conhecimento ou como um livro didático de teologia, não teremos nada mais do que conhecimento. Podemos estar habilitados a nos familiarizar com algumas doutrinas bíblicas que são corretas, ainda assim, elas são somente letras. No tempo em que o Senhor nasceu em Belém, muitos sacerdotes e escribas estavam extremamente familiarizados com os livros dos profetas. Mesmo assim, eles não reconheceram o Cristo. Hoje o Novo Testamento está junto com o Velho Testamento. Ainda é possível para as pessoas lembrarem os textos da Bíblia e, mesmo assim, não conhecerem Cristo. Por nenhum momento estamos sugerindo que não precisamos ler as Escrituras.
Simplesmente enfatizamos que, lendo a palavra, podemos obter conhecimento sem, entretanto, conhecer Cristo. Muitos sacerdotes e escribas nos dias de Cristo tinham um tipo de conhecimento morto. Eles não conheciam o Senhor vivo. Muitas pessoas interpretam mau conhecimento, doutrina, teologia, e as ensinam como sendo a luz da vida. Alguém poderá ainda dizer que eles têm luz. No entanto, a que é deles não necessariamente é a luz da vida. O que eles consideram luz é somente alguma interpretação relativa a uma passagem da Escritura ou um tipo de ensinamento sobre a Bíblia. A verdadeira luz não é mero conhecimento, não é nenhum outro senão a pessoa do Senhor. O Senhor enfaticamente declarou que Ele é a luz da vida. Irmãos e irmãs, a experiência de muitos confirma que o que vemos na luz da vida é muitas vezes alguma coisa que não estamos aptos a proferir. Soa estranho que estejamos aptos para ver e ainda assim não estamos aptos para explicar. Certa vez, uma pessoa questionou uma irmã para verificar se ela era ou não salva. Ela replicou: "Sim, sou recentemente salva, porém não sei como explicar, mas sei que sou salva. Se você crê que sou salva, sou salva. Entretanto, se você não crê que sou salva, ainda assim sou salva. Suas palavras soam verdadeiras." Ela era salva, porém ela não podia explicar. Ela sabia, mas não podia dizer como. Por esta razão, quando alguém vê pela primeira vez a luz, ele pode não ter muitas doutrinas para dizer. Talvez ele tenha que esperar 2 ou 3 anos antes de ter algumas doutrinas e ensinamentos. Esta luz é a pessoa do Senhor. Qualquer um que o vê, vê luz. Qual então é a diferença entre ver a luz e não ver a luz? Que tipo de transformação nos ocorrerá se a vemos? A diferença aqui é tremenda. Se realmente virmos a luz, cairemos no chão. Pois luz não somente ilumina, mas também mata. Antes de Paulo ser iluminado, teria sido consideravelmente difícil fazê-lo cair. Logo que ele foi acertado pela luz, no entanto, foi imediatamente lançado ao chão. Algumas pessoas se esforçam para serem humildes. Suas palavras são humildes. Seu comportamento é humilde, exceto que este tipo de humildade é muito exaustivo, tanto para elas mesmas quanto para os espectadores. É como uma pequena criança carregando um grande dicionário. Mesmo que o dicionário não seja muito pesado, ele, no entanto, esgota a força da criança. Quão duro é para o orgulhoso ser humilde. Quão difícil é para nós cair do trono do orgulho. Mas quando a luz do Senhor brilha, instantaneamente caímos. Não entendemos como. Somente sabemos que a luz nos nivela. Doutrina não causa nenhuma queda. Alguém pode ouvir 8 ou 10 mensagens e até memorizá-las. Ainda assim, ele continua o mesmo. Ele pode tratar uma mensagem como se devesse induzir choro, ou tratar uma palavra como se devesse destruir a vida natural do homem, como uma matéria para pesquisa meticulosa. Aliás, neste caso, doutrina passa a ser uma coisa, ensinamento passa a ser uma coisa, palavra também passa a ser uma coisa. Isto tudo é morte. Não há luz. Certa vez, um irmão alegrou-se durante uma mensagem sobre Romanos 6. Ele pensou que agora tinha visto Romanos 6. Poucos dias depois, no entanto, ele teve uma grande discussão com sua esposa. Assim é a triste história do homem. Seu Romanos 6 era apenas uma coisa, letras em um livro. Portanto, ela não era luz. Se ele tivesse visto luz, não estaria capacitado para agir como seu velho homem agia, pois ele estaria prostrado por causa daquela luz. Luz é rigorosa. Ela pode fazer o que o homem por si mesmo não pode. O que doutrina não pode fazer, o que a ajuda dos irmãos e irmãs não pode fazer, e o que nosso próprio esforço não pode fazer, a luz pode imediatamente concluir. Podemos nos considerar um tanto duros, mas quando a luz brilha, somos amolecidos. Quando João viu a luz, ele se tornou como um morto. O mesmo ocorreu com Daniel. Ninguém está preparado para ver a face do Senhor e não cair. Ninguém pode contemplar o Senhor sem se tornar como um morto. É difícil para nós morrer, é duro para nós ser humilde, mas assim que a luz brilhar, isto tudo é feito. A luz que vem do Senhor tem poder de matar.
Ela derruba pessoas assim como ela brilha. A pessoa do Senhor Jesus é luz. Consequentemente, qualquer que o encontra, o vê e é derrubado e enfraquecido como que morto. Muitos possuem um caráter áspero e difícil. Eles nunca foram quebrados pelo Senhor. Nem eles mesmos, nem ninguém mais pode tratar com eles. Então a luz do Senhor brilha sobre eles. Assim que veem a luz, se tornam vasos quebrados. Uma pessoa que vê o Senhor é definitivamente fraca e quebrada. Ninguém está preparado para viver depois de contemplar o Senhor. Isto é luz. Amados amigos, nunca confundam luz com muitas outras coisas. O que nós usualmente chamamos de luz não é necessariamente luz. Muitas são nada mais que doutrinas ou chamadas verdades. Estas não têm eficácia em nós. Havia um irmão que amava muito o Senhor. Um dia, uma certa pessoa o encontrou e lhe disse: "Estou muito alegre, pois descobri a doutrina do pecado no livro de Romanos." Em resposta, ele disse: "Meu amigo, como é que somente hoje você descobriu a doutrina do pecado em Romanos? Pensei que você tivesse descoberto o fato do pecado há muito tempo atrás em você mesmo." Muitos estão tentando descobrir doutrina, mas eles não encontraram fato. A doutrina, portanto, permanece como palavras e uma matéria morta. Ela não é nem luz, nem vida, nem Cristo. O primeiro efeito da luz é matar. Não pense que a luz vem somente para nos fazer ver. Não. Quando a luz surge, ela cega nossos olhos. Ela certamente nos fará ver, mas este é o efeito posterior. Luz primeiro nos cega e nos prostra ante ela, então nos possibilita compreender. Aquilo que não pode nos derrubar não é luz. Nem é luz aquilo que não nos humilha. Quando Paulo viu a luz, ele foi lançado ao chão e por 3 dias não pôde ver nada com seus olhos. Por esta razão, durante o encontro inicial com a luz, nós estaremos aturdidos. No momento em que alguém que habita na escuridão contempla a luz, não está apto para ver. Que Deus tenha misericórdia daqueles que são tão cheios de justiça própria e presunçosos, pois tais pessoas nunca conheceram luz. Tudo o que possuem são nada mais que doutrinas e conhecimento. Se tivessem visto a verdadeira luz, teriam confessado: "Ó Senhor, o que eu sei? Eu não sei absolutamente nada." Quanto maior a revelação, mais profunda é a cegueira. Quanto mais forte a luz, mais severo o golpe. Luz nos humilhará e nos derrubará ante ela, e então nos possibilitará ver. Se nós não fomos derrubados, humilhados, aturdidos e reduzidos a nada, por este fato comprovado estamos ainda na escuridão, não possuímos luz. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, que por sua luz Ele possa tirar nossa autoconfiança, para que não nos atrevamos mais a confiar em nosso próprio conhecimento e julgamento. Que possamos ir até Ele dizendo: "Senhor, Tu és a luz. Eu estou vendo a Ti. Agora entendo que o que eu tinha visto no passado era nada mais do que coisas." Luz não é alguma coisa abstrata. É algo muito substancial. O Senhor Jesus é aquela luz. Com Ele em nosso meio, temos luz entre nós. Quão comovente que muitas questões na vida dos crentes são tão teóricas. Eles ouviram incontáveis abstrações que ofereceram pouca ajuda prática. Certa vez, havia um irmão que estudou em uma escola missionária quando era jovem. Frequentemente assistia a cultos e ouvia sobre a doutrina da salvação, mas nunca havia encontrado uma pessoa salva, nem ele era salvo. Um dia, ele encontrou alguém pregando o evangelho. O pregador era um verdadeiro cristão. Então, através da sua pregação, aquele irmão foi salvo. Anteriormente, tudo o que ele tinha ouvido era somente uns poucos ensinamentos abstratos e, portanto, não estava preparado para ser salvo. Neste dia, no entanto, ele encontrou um verdadeiro crente nascido de novo, e naquela pessoa encontrou alguma coisa concreta. Por esta razão foi salvo. Um irmão relatou a história do seu estudo da Bíblia. Disse ele: "Depois de ter ouvido um bom número de irmãos e irmãs falar sobre santidade, decidi estudar a doutrina da santidade. Encontrei no Novo Testamento mais de 200 versículos sobre o assunto. Memorizei-os e arranjei-os em ordem. Mas ainda não sabia o que era santidade.
Senti-me muito vazio. Esta situação perdurou até que um dia encontrei uma irmã idosa que era verdadeiramente uma santa mulher. Aquele dia, meus olhos foram abertos para ver o que é santidade, pois tinha encontrado uma pessoa que era santa. Como foi terrível aquela luz! Ela me causou muita dor. Ela não permitiu-me nenhum modo de escapar. Ela mostrou-me o que é santidade. Desta experiência, podemos entender que luz é concreta, viva e efetiva. Se o que pregamos é doutrina, doutrina será recebida pelas pessoas. Mas isto é um objeto morto, não é a luz da vida. Se a luz da vida é o que distribuímos, ela não irá somente iluminar a vida das pessoas, irá também brilhar através delas. Precisamos entender que, desde que a luz é concreta e prática na vida do nosso Senhor Jesus, ela deve ser a mesma em nossas vidas. Sendo uma pessoa viva, a luz da vida nos comunica vida quando é revelada. Amigos, por que depois de muitos dias a verdade de Deus parece ter perdido seu poder, tornando-se tão fraca que não pode nos tocar? Por nenhuma outra razão senão porque ela se tornou muito doutrina, muito conhecimento teológico. Precisamos reconhecer que somente o Senhor vivo pode produzir pessoas vivas. Olhemos para Deus, para que seja misericordioso conosco, permita-nos ver mais e mais que coisas são todas mortas, mas que somente o Senhor é vivo. As coisas mais atrativas e espirituais no cristianismo, se elas estão fora de Cristo, são mortas. Deixemos a pessoa do Senhor ser esta ou aquela coisa para nós. Então ela é viva. Ela é viva em ambos em nós e naqueles que a recebem de nós. Possa o Senhor ser gracioso para conosco, para que sejamos lançados ao chão diante dele e que o conheçamos de forma muito diferente. Capítulo 4. Cristo é todas as coisas de Deus. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1:29. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. João 6:35. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. João 6:53. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. João 8:24. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. João 8:28. Disse-lhes Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14:6. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. 1 Coríntios 1:30. Quando Cristo, que é a nossa vida. Colossenses 3:4. Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. 1 Timóteo 1:1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmos 27:1. Cristo é ambos o propósito de Deus e a intenção de Deus. O propósito eterno de Deus é Cristo, e a intenção de Deus é também Cristo. É através de Cristo para Cristo. O que precisamos aprender diante de Deus, concernente ao seu propósito, é especialmente esclarecido para nós em Efésios e Colossenses. Vamos agora ver o propósito de Deus olhando nestes dois livros. Entretanto, notemos que há uma distinção entre eles. Em Efésios, nos é mostrado como, de acordo com o propósito de predestinação de Deus, ele arranjou para que no final dos tempos ele reunisse todas as coisas em Cristo, as coisas nos céus e as coisas sobre a terra. Colossenses, por outro lado, revela que Deus não somente fez Cristo para ter o primeiro lugar em todas as coisas,
Mas muito mais, Cristo é tudo em todos. Por esta razão, Colossenses revela para nós Cristo como a intenção, assim como o propósito de Deus. O propósito de Deus é fazer Cristo ter o primeiro lugar em todas as coisas. Para realizar esta meta, Deus deve ter Cristo como todas as coisas. Somente por Ele ser todas as coisas e habitar em todas as coisas, Cristo pode reunir todas as coisas no céu e sobre a terra. Se Cristo é tudo, naturalmente todas as coisas estão reunidas nele. Se Ele habita em todos, o que mais podem ser todas as coisas? Lembrem-se que aos olhos de Deus há somente Cristo e não coisas. Ele não vê nem questões nem coisas. Ele somente contempla Cristo. As questões e as coisas das quais normalmente nos lembramos são inexistentes à vista de Deus. Hoje, provavelmente reconhecemos que há uma porção de coisas e questões no mundo. De acordo com o nosso ponto de vista mundano, há questões aqui e assuntos ali. Mas de acordo com a estimativa de Deus, Cristo é tudo. Consequentemente, não há questões nem coisas. Cristo é tudo em todos. E haverá um dia em que o propósito eterno de Deus será cumprido. Espero que você compreenda uma coisa, que é que Cristo reunirá todas as coisas nele mesmo. E isto já começou a ocorrer hoje na igreja. Não precisa ser algo que comece somente no futuro, nem se torne verdade somente quando Deus finalmente alcançar seu propósito eterno. Deus está atualmente abrindo nossos olhos para ver que na igreja, Cristo é questões e coisas. A igreja começa a entender isto, e a igreja começa a viver este mundo espiritual. Se a igreja ainda vê coisas e questões, isto meramente prova que ela ainda não contemplou Cristo. Mas certamente, as coisas e as questões que mencionamos aqui não se referem simplesmente a assuntos e questões deste mundo. Elas apontam especialmente para os assuntos espirituais e as questões espirituais. O Evangelho de João revela Cristo como todas as coisas de Deus. É um tanto surpreendente descobrir que João escreveu muitas palavras não encontradas nos outros evangelhos. O Evangelho de João é o mais profundo de todos os evangelhos, bem como o último a ser escrito. Ele foi escrito depois de todo o resto do Novo Testamento ser composto. Outros evangelhos e muitas epístolas já tinham aparecido, mas por último, João apareceu para apresentar seu evangelho. Nele, finalmente, é apresentado para nós qual é a avaliação de Deus sobre Cristo, e nele nos é dito como devemos conhecer Cristo como Deus o conhece. Aqui, podemos entender que o que Deus precisa não é um cordeiro, nem é o que ele deu, o pão da vida. Também viemos a entender que Deus não providencia o caminho, a verdade e a vida, nem Cristo meramente usa o seu poder para restaurar a vida do homem ou a visão do homem. Em todo o Evangelho de João, vemos somente um fato monumental, que é que Cristo é todas estas coisas. Ele disse que ele é a luz da vida. Ele não disse que ele é capaz de dar às pessoas luz. Ele disse que ele é o pão da vida. Ele não disse que ele nos daria o pão da vida. Ele disse que ele é o caminho. Ele não disse que ele nos guiaria para andar no caminho. Ele disse que ele é a verdade. Ele não disse que ele nos ensinaria a verdade. Ele é a verdadeira vida. Ele não disse que ele nos daria a vida. Quando Lázaro morreu, Cristo não disse para Maria e Marta que ele tinha o poder para ressuscitar seu irmão. Ao invés disto, ele declarou que ele é a ressurreição. Note, por favor, que o pão da vida é uma coisa, e também a luz, o caminho, a verdade, a vida, a ressurreição ou o cordeiro. Mas no cristianismo não há coisas, somente Cristo. Esta é toda a questão. O que precisamos compreender diante de Deus é que em nossa experiência não há nem coisas nem questões, mas somente Cristo. Não que Ele nos dá luz, mas que Ele é a nossa luz. Não que Ele nos lidera no caminho, mas Ele é o caminho. Não que Ele nos dá vida, mas Ele é nossa vida. Não que Ele ensine a verdade, mas Ele é a verdade.
Irmãos, vocês compreendem a diferença aqui? Tudo o que Cristo dá é a sua própria pessoa. Um dia, estava falando com um grupo de pessoas sobre fatos espirituais. Quando falei, muitos olhos me fitaram. Disse-lhes que apresentaria o mais significante fato para eles, a saber que o Cristo de Deus é todas as coisas de Deus, pois Deus não tem nada mais para nós. Deus não nos deu alimento, Ele nos deu Cristo. Deus não nos deu o caminho, a verdade e a vida. Ao invés disto, Ele nos deu Cristo. O Cristo de Deus é todas as coisas. Fora dele, Deus não tem nada. Não é o que Paulo entende, que Cristo é nossa esperança. Desejo que você veja que Paulo mais tarde disse a mesma coisa que o nosso Senhor Jesus. Ele bem conhecia o Senhor e descobriu alguns fatos maravilhosos. Primeiro de tudo, ele disse a Timóteo, Cristo Jesus, que é nossa esperança. Amo ler esta palavra particular. E você, ele não diz, nossa esperança está em Cristo Jesus. Ao invés disto, ele afirma que Cristo Jesus é nossa esperança. Não é um sentimento a nossa esperança em Cristo, aguardando ser dada esperança por Ele. Justamente a pessoa de Cristo é nossa esperança, que Cristo é nossa vida. Então também, Paulo escreve para os Colossenses no seguinte sentido. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, disse Paulo, Cristo é nossa vida. Ao invés de dizer, quando Cristo é revelado, ele diz, quando Cristo, que a nossa vida é revelado. Você vê agora que um cristão não tem nada a não ser Cristo, e que Cristo é nossa sabedoria e santificação e redenção. Um dos mais populares versos das Escrituras usados em nossas pregações é 1 Coríntios 1:30, que diz que Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus, sabedoria e justiça e santificação e redenção. Deus não nos deu justiça, Ele nos dá Cristo, já que Cristo é nossa justiça. Deus não nos deu santificação, Ele nos dá Cristo, porque Cristo é nossa santificação. Deus não nos deu redenção, Ele nos dá Cristo, porque Cristo é nossa redenção. Deus não nos deu sabedoria, Ele nos dá Cristo, na medida que Cristo é a nossa sabedoria. É por esta razão que dizemos que o Cristo de Deus é todas as coisas de Deus. O Cristo de Deus é as coisas e as questões de Deus. Fora dele, Deus não tem nem coisas nem questões. Suponhamos que Deus nos diga hoje que Ele fará o Senhor Jesus nosso justificador. Como pensaríamos? Diríamos, Ele de fato é nosso justificador. Mas de acordo com o que Paulo escreve aqui, Deus não fez o Senhor Jesus nosso justificador. Deus o fez para ser nossa justificação. E isto não é extremamente bom? Cristo lê a nossa justiça. Deus também não diz aqui, através de Paulo, que o Senhor Jesus é nosso santificador. Ao invés disto, ele diz que o Senhor Jesus é santificação. Cristo não veio para nos santificar. Ele veio para ser Ele mesmo nossa santificação. Nossa santificação não é uma coisa, uma ação ou um comportamento. Nossa santificação é uma pessoa, a saber, Cristo. Deus tampouco disse que o Senhor é nosso Redentor, mas Ele diz que o Senhor é nossa redenção. Isto soa estranho para os seus ouvidos? Pois Paulo não disse que Deus deu o Senhor Jesus para ser o Redentor. Ao invés disto, ele declarou que o Senhor Jesus é redenção. Louvo a Deus, Cristo é nossa redenção, bem como nosso Redentor. Ele é nossa santificação, bem como nosso santificador. Ele é a nossa justiça, bem como o nosso justificador. Ele é a nossa sabedoria, bem como quem nos faz prudentes.